Olá, turma. Nós estudamos a teoria do adimplemento, não é? Ou seja, as hipóteses de pagamento direto e pagamento indireto. E hoje nós vamos ver a teoria do inadimplemento, ou seja, quando é pactuada uma obrigação e aquela obrigação não é cumprida, aquela obrigação não é adimplida, o que é que acontece? O que é que pode fazer o credor? O que é que pode fazer as partes que foram prejudicadas pelo inadimplemento daquela obrigação? Então, o inadimplemento das obrigações, ela tem como consequência a responsabilidade contratual. O que é isso? É um conjunto de medidas e situações previstas pela legislação e pelo contrato, se for estipulado contratualmente, que prevê meios coercitivos para responsabilizar patrimonialmente também o devedor, caso haja o inadimplemento ou aquele que esteja responsável para fazer o pagamento, o devedor ou aquele a quem deve pagar, né? Como nós já vimos, os solvens. Então, observem bem, a primeira decorrência do inadimplemento das obrigações é aquilo que nós falamos inicialmente, que está previsto na legislação, que é a teoria da responsabilidade patrimonial. Então, o devedor ou aquele que deve pagar, a partir do momento que ele está em mora, ou seja, a partir do momento que ele está em atraso, a partir do momento que ele não cumpriu a obrigação naquele prazo que foi avançado, seja pela lei, seja pelo contrato, ele passa a poder ser demandado também pelo seu patrimônio. Ou seja, se você tem uma dívida de R$ 1.000, o juiz pode autorizar medidas ou meios coercitivos para atingir o seu patrimônio, seja o seu carro, seja algum bem seu que possa ser utilizado para garantia ou para pagamento daquela obrigação. Então, observem bem, decorrência lógica do inadimplemento das obrigações é a responsabilidade contratual, a responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil, ela pode ser contratual, quando decorre de uma avença, de um acordo previsto entre as partes, ou pode ser, inclusive, uma responsabilidade extracontratual, que é aquela decorrente dos atos ilícitos. Quando alguém pratica um ato ilícito com a outra pessoa, por exemplo, alguém bateu no meu carro. Ora, essa pessoa vai ser demandada e pode pagar uma indenização para custear, né, os danos morais, as perdas e danos que nós vamos estudar a partir de hoje também, a partir de agora também, para ressarcir ou para indenizar aquele que teve, que sofreu o ato ilícito. Observe, não havia relação contratual entre as partes, mas o ato ilícito é também gerador das obrigações, como nós já estudamos inicialmente na nossa disciplina. Então, a responsabilidade decorrente dos atos ilícitos é a responsabilidade extracontratual. Já a responsabilidade civil contratual é aquela que decorre das avenças, dos acordos que foram estabelecidos entre as partes e do inadimplemento de alguma daquelas cláusulas ou do contrato de um modo geral. Então, atenção a isso. Inadimplemento das obrigações gera responsabilidade civil contratual ou responsabilidade extracontratual, tá? O inadimplemento das obrigações, a construção jurídica do inadimplemento das obrigações está prevista a partir do artigo 389 do Código Civil. Então vamos fazer análise entre o artigo 389 e artigo 393 do Código Civil. Vamos fazer análise de algumas coisas que eu acho importante que vocês tenham noção do inadimplemento das obrigações. Primeiro ponto é que pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor, artigo 391. Então é aquilo que eu disse a vocês, a responsabilidade patrimonial do devedor. O devedor ele pode ser obrigado a vender, a alienar ou a dar um determinado bem do seu patrimônio para cumprir uma obrigação ou em razão do descumprimento de alguma das obrigações. Então a primeira coisa que precisamos que eu chamo a atenção aqui é a responsabilidade patrimonial do devedor. Isso significa dizer que todos os bens
do devedor podem ser utilizados para o pagamento ou para indenização em razão do inadimplemento das obrigações? Não. A legislação processual civil excetua alguns bens, por exemplo, o bem de família. Né? O bem de família ele não pode ser utilizado como o imóvel residencial onde a família mora, onde a família habita, ele não pode ser utilizado para pagamento das dívidas ou em razão do inadimplemento de dívidas que não sejam próprias do imóvel. Então, se por acaso é um bem de família, mas aquele bem ele está alienado, ele foi feito um financiamento e o próprio bem foi dado como garantia, né, foi hipotecado como garantia, então o bem pode ser utilizado sim em razão do inadimplemento, mesmo sendo um bem de família. Por quê? Porque a dívida é própria do imóvel. Então, um outro exemplo, as dívidas de IPTU. As dívidas de IPTU, caso haja uma execução da fazenda, né, do município contra aquele bem, mesmo sendo um bem de família, ele pode sim ser utilizado, disponibilizado, né? Ele pode ser atingido para o pagamento dos impostos devidos e das indenizações devidas. Por quê? Porque foi uma dívida própria do bem. Mas as outras dívidas civis não podem ser, o bem de família não pode ser utilizado para responsabilizar, né, patrimonialmente o devedor. Então atenção a isso. A responsabilidade patrimonial do devedor, ela não é ampla. Apesar do Código Civil estabelecer isso, a gente precisa fazer uma remissão ao Código de Processo Civil, como nós já vimos no início do nosso curso. Basta vocês analisarem lá os slides iniciais, onde a gente coloca lá a disposição do Código de Processo, que excetua quais são os bens que podem ser utilizados ou não para responsabilidade, para pagamento ou para indenização em razão do inadimplemento de alguma das obrigações. Então, a primeira situação que eu chamo a atenção é a responsabilidade patrimonial do devedor. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção é o que está contido no artigo 389. Vamos lá. Não cumprida a obrigação, ou seja, inadimplemento, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais, regulamentos estabelecidos e honorários advocatícios. Então, as perdas e danos, eu já conversei com vocês, nós vamos ver mais à frente, porque ela é uma cláusula especial do inadimplemento. As perdas e danos, elas vão existir toda vez que houver o inadimplemento de uma obrigação ou quando houver a má-fé numa relação contratual, numa relação obrigacional. Então, as perdas e danos, elas compreendem o quê? O que são as perdas e danos? Danos morais, ou seja, aquela indenização paga em razão da violação da moral, da violação da dignidade da pessoa humana. Os danos materiais compreendem o que foi efetivamente gasto ou perdido em razão daquele ato ilícito ou em razão daquele inadimplemento das obrigações. Os lucros cessantes, aquilo que o credor ou o beneficiário da relação obrigacional deixou de lucrar ou deixou de ganhar em razão daquele ato ilícito ou em razão do inadimplemento das obrigações. E outros danos, como os danos estéticos, em razão da violação à esteticidade da pessoa, da beleza da pessoa, da imagem da pessoa, né? Os danos ambientais, quando atinge, aquele ato ilícito atinge a coletividade de um modo geral, compreendendo a biodiversidade brasileira como um bem jurídico tutelado, né? O meio ambiente é um bem jurídico coletivo, protegido pela legislação, e é por isso que há a possibilidade da tutela externa do crédito nas relações privadas. Então é possível que o Ministério Público, como o terceiro fiscal da lei, possa pleitear danos coletivos, né? Os danos ambientais, por exemplo. Então, as perdas e danos compreendem o conjunto de indenizações que são devidas pelo devedor ou por quem praticou o ato ilícito ou por quem violou alguma disposição do contrato, da lei ou deixou de cumprir a obrigação, para responsabilizar, ou seja, as perdas e danos, elas são consequência da responsabilidade. Então, se nós temos violação ou desrespeito ao contrato, inadimplemento das obrigações, gera responsabilidade civil. Responsabilidade civil gera a necessidade do pagamento das perdas e danos. Então, atenção a essas consequências.
Uma novidade que o Código Civil trouxe, né, é a questão dos honorários advocatícios. Então, os honorários advocatícios, eles já são também incluídos como perdas e danos, porque é natural que o credor busque pleitear o seu direito na justiça ou tenha que se fazer de meios como protesto no cartório, atos de constrição, interpelação extrajudicial, e todos esses atos precisam também da presença do advogado. Então, os honorários advocatícios hoje também estão compreendidos dentro das perdas e danos. Então, vamos lá, um exemplo prático. Vou fazer um exemplo prático de um ato ilícito, né, como gerador das obrigações, e um exemplo prático do descumprimento de uma relação obrigacional. Então, vamos lá. Nesse exemplo que eu dei a vocês, da batida do carro. Então, vamos lá, Yara foi e bateu no meu carro e o meu carro teve um prejuízo de R$ 1.000 no conserto na oficina. Então, a decorrência do ato ilícito é a responsabilidade civil extracontratual de Yara. Ela vai ser penalizada. Então, quais são as perdas e danos? Ela vai me pagar, por exemplo, os danos materiais. O que é que seriam compreendidos como os danos materiais? O valor efetivo do reparo do carro. Então, se o carro teve o conserto por R$ 1.000, os danos materiais serão R$ 1.000. Aqui eu abro um parêntese, porque nas relações de direito do consumidor, a gente está tratando aqui de uma relação civil, ou seja, entre eu, que sou uma pessoa que não sou fornecedor, nem sou empresário, nem estou atuando como empresário, e Yara, que também não é empresária, nem é consumidora, nem eu sou consumidor nessa relação. Mas eu abro um parêntese que a reparação dos danos materiais na relação consumerista, na relação do direito do consumidor, pode ser dobrada. Por quê? Porque ali há uma presunção de dever por parte das empresas, por parte dos fornecedores de serviço, de analisarem, de não desrespeitarem, de não fazerem cobranças indevidas. Então, as cobranças indevidas ou os inadimplementos obrigacionais, se houver a má-fé lá na relação do direito do consumidor, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estipula a reparação, a restituição do indébito, por exemplo, ou a vedação, enriquecimento sem causa dobrada. Então, se houver, por exemplo, uma violação de uma relação consumerista, é possível que os danos materiais sejam de forma dobrada e não apenas de forma simples. Mas voltando aqui para o exemplo da batida. Então, teve a batida do carro, gastou-se R$ 1.000 para o conserto do carro, então será arbitrado por quem? Pelo juiz. Óbvio que a parte vai pleitear isso judicialmente ou até extrajudicialmente, se for o caso. Mas serão arbitrados R$ 1.000 pelos danos materiais. Danos morais, isso é uma construção jurisprudencial, não existe um paradigma legal para qual é o valor do dano moral. Por quê? Porque é preciso analisar as subjetividades do caso. É preciso analisar, ora, eu estava naquele carro, eu estava com a minha família, eu estava com meus filhos, qual foi o abalo? Houve uma iniciativa por parte de Yara de tentar resolver a situação o mais rápido possível? Todas essas circunstâncias do caso concreto vão fazer e vão auxiliar o julgador, o intérprete, né, ou o árbitro, se for o caso, mas o julgador, a mensurar qual é o valor dos danos morais. Então, os danos morais, eles são mensurados a partir dos elementos concretos e da própria subjetividade envolvida no caso. Os lucros cessantes. Vamos supor que eu fosse taxista, ou que eu utilizasse o carro para trabalhar, como Uber, ou que eu utilizasse o carro para o meu trabalho normal como advogado. Então, esse valor será analisado e calculado, e isso será pago através dos lucros cessantes. E os honorários de advocatícios, ou seja, o quanto eu estou gastando para entrar na justiça, por exemplo, para cobrar Yara em razão disso. Então, os honorários advocatícios também serão incluídos nas perdas e danos. Detalhe aqui, eu sei que é um assunto de processo, mas eu quero deixar claro para vocês. Honorários advocatícios decorrência da responsabilidade civil em razão do inadimplemento das obrigações não se confunde com honorários sucumbenciais. Aqui são os honorários devidos em razão do inadimplemento das obrigações. Mas nada impede de que se você, por exemplo, se a outra parte perder um recurso ou perder a ação do juiz, se não for no âmbito do juizado especial, porque no juizado especial não existe honorários
de sucumbência, mas nada impede que na vara comum civil o juiz também, além de determinar o pagamento da indenização dos danos morais, dos danos materiais, das perdas e danos de um modo geral, ele também arbitre os honorários sucumbenciais em cima do valor da causa ou em cima do valor do montante da indenização. Então, os honorários sucumbenciais, eles não se confundem com os honorários em razão das perdas e danos, tá bom? Então, esse é um exemplo em decorrência do ato ilícito. Mas vamos pegar agora um contrato de locação. Talvez seja o contrato mais fácil, mais próximo da realidade de vocês, do que a gente está estudando, para compreender. Então, eu sou o locador e Yara é a locatária. Então, a gente já viu que as obrigações do contrato de locação, elas precisam ser cumpridas todas. Basta que uma esteja sem seu cumprimento, sem estar sendo cumprida, que o contrato como todo já é considerado inadimplido. Então, assim, a pessoa já é considerada inadimplente, bastando descumprir uma das cláusulas daquele contrato de locação. Então, nesse contrato de locação, por exemplo, se Yara não paga o aluguel, se Yara não paga, não cumpre com a determinação no contrato de pagar o IPTU, se Yara não cumpre com a obrigação no contrato de pagar a energia, se Yara não cumpre, com a obrigação no contrato de pagar a água, né, a taxa da Compesa, a taxa dos bombeiros. Se Yara não cumpre a obrigação que está prevista no contrato de contratar um seguro contra incêndio. Então, isso já demonstra, já caracteriza o inadimplemento das obrigações. Então, os danos morais serão, mais uma vez, analisados a partir da subjetividade do caso. Os danos materiais serão analisados do efetivo desfalque patrimonial ou da efetiva cobrança daqueles valores, a soma dos aluguéis, corrigido monetariamente, mais os juros, né? O efetivo dinheiro que não foi pago para a CELP, o efetivo dinheiro do que não foi pago para a Compesa, o efetivo dinheiro do que não foi pago a título da taxa de bombeiros. Então, isso serão os danos materiais, ou seja, qual foi o efetivo dano, seja para ressarcir, seja para fazer o pagamento, né? E os lucros cessantes, se por acaso essa locação ela for comercial. Se for uma locação comercial que o inadimplemento das obrigações está impedindo, por exemplo, a atuação comercial, então é possível sim também os lucros cessantes. Então, atenção a isso. Perdas e danos envolvem danos morais, danos materiais, lucros cessantes, danos estéticos, danos ambientais, juros, correção monetária e honorários advocatícios. Tá? Artigo 390, nas obrigações negativas, ou seja, nas obrigações de não fazer, o devedor é havido por inadimplente desde um dia em que executou o ato que se devia abster. Então, suponhamos que eu era sócio de uma franquia de cursos de inglês, de um curso, vamos lá, supor FISC, eu era sócio, e a minha saída da sociedade, no meu distrato, na minha saída da sociedade em que eu era sócio, ficou ali previsto que durante 5 anos eu não poderia abrir uma outra franquia de curso de inglês para evitar a concorrência desleal, né? Para prestigiar a função social daquele empreendimento. Por quê? Porque eu, como sócio dessa franquia, tinha acesso a toda a planilha de custos e gastos daquela empresa, né? Eu tinha acesso a todo o cadastro dos alunos. Então é normal quando alguém deixa uma sociedade empresarial que, se for, por exemplo, de franquia, que estabeleça lá um prazo de 5, 3 ou 2 anos sem poder abrir um empreendimento da mesma natureza ou na mesma cidade. Então, há uma obrigação de não fazer. Eu não posso abrir uma franquia. Se eu abrir a franquia, a partir do momento que eu abrir uma franquia, eu estou descumprindo com aquilo que foi avançado na minha saída da sociedade empresarial e a partir desse momento eu estou inadimplente, podendo aquela sociedade empresarial cobrar os danos morais, os danos materiais, o cumprimento da obrigação, ou seja, uma ação para que eu não possa ser empresário nem abrir aquela franquia de curso de inglês durante aquele período, tá bom? Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o artigo 393, que precisa estar conjugado com o artigo 317, que trata da teoria da imprevisão. Então, o artigo 393 do Código Civil estabelece o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito
ou da força maior, se expressamente não se houver responsabilidade por eles responsabilizado. Ou seja, está mais uma vez aqui consagrando que o caso, a força maior e o caso fortuito, como possibilidades da teoria da imprevisão, são situações que excluem a responsabilidade em razão do inadimplemento das obrigações. Então, se na teoria da imprevisão, lá no artigo 317, é possível em razão do motivo da força maior ou do caso fortuito, o não cumprimento das obrigações, o que é que o 393 está dizendo é que, além do não cumprimento das obrigações, você não vai ser responsabilizado em razão desse não cumprimento. Então, a teoria da imprevisão, ela precisa ser analisada de forma conjugada, né? Para você ter a visão dogmática, é o artigo 317 e o artigo 393. O artigo 317 explicita que a teoria da imprevisão foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico e o artigo 393 explicita que se o contrato não prevê que mesmo no caso maior e na força na força maior, no caso fortuito, você será responsável. Se o contrato não prevê que você será responsabilizado, mesmo em razão da força maior e do caso fortuito, então você, o devedor, não poderá ser demandado pelas perdas e danos em razão da força maior ou do caso fortuito. Então, o artigo 393, ele retira a responsabilidade, ou seja, ele retira a possibilidade da responsabilidade civil em razão da teoria da imprevisão. Então, a teoria da imprevisão precisa ser analisada de forma conjunta entre o artigo 317 e o artigo 393. Trago aqui também a observação de que, se o contrato prevê que mesmo em razão de motivos de força maior, motivos imprevisíveis, a parte será responsabilizada, então também haverá o pagamento das perdas e danos. Por quê? Porque o contrato expressamente já teve como previsão o pagamento das perdas e danos em razão do inadimplemento contratual, do inadimplemento das obrigações. Tá bom? E agora nós vamos analisar alguns elementos especiais do inadimplemento. Ou seja, aquilo que está de forma acessória ajudando o credor a ter os meios necessários para responsabilizar o credor.